bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Jadson e hoje nós vamos falar sobre permutação simples. Permutação simples vai ser uma maneira de simplificar um cálculo muito comum na análise combinatória, que é organizar N objetos em N lugares, ou N pessoas em N lugares. Então, permutação simples vai ser N fatorial. O que é N fatorial? Seja o N um número natural. Então, eu vou pegar o número natural, multiplicar pelo seu antecessor. Eu vou pegar esse antecessor e multiplicar pelo seu antecessor. E assim sucessivamente até chegar no 1. E por definição, a gente vai ter que 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1. Vamos ver um exemplo, fica muito mais fácil. Observe esse exercício. De quantos modos podemos organizar 5 pessoas em uma fila indiana? Então, é um exercício de organizar 5 objetos, né? 5 pessoas em 5 lugares. Então, ele resume em permutação simples. Vai ser 5 fatorial. Quem quer 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, podemos organizar essa fila de 120 maneiras diferentes, tá? Esse exercício também poderia ser resolvido usando o princípio fundamental da contagem, porque organizar 5 pessoas em 5 lugares seria a mesma coisa de eu tomar 5 decisões, né? Primeira decisão, quem vai ficar no primeiro lugar? Eu tenho 5 escolhas, né? Suponha que eu escolhi esse daqui, vai ficar no primeiro lugar. Para o segundo lugar vai sobrar 4 escolhas. Suponha que eu escolhi essa pessoa para ficar no segundo lugar. E no próximo lugar vai ter 3, depois vai ter 2, depois vai ter 1. Então, pelo princípio fundamental de contagem, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Então, na verdade, a permutação simples, ele simplifica o cálculo, né? Então, eu poderia ter resolvido por permutação, né, simples, ou pelo princípio fundamental da contagem. Eu vou deixar no final do vídeo um link para vocês acessar o vídeo sobre o princípio fundamental da contagem, tá? Vamos ver outro exercício? Número 2. Quantos anagramas pode se formar com a palavra boi? Anagrama é combinação das palavras, né? Eu troco as palavras de lugar e ver o que que gera. Por exemplo, eu poderia ter falado que era o boi é um anagrama de boi, o bio é um anagrama de boi, o ibo é um anagrama de boi e assim sucessivamente. Então, em resumo, eu vou ter que organizar essas 3 letras em 3 lugares, né? Então, eu posso resolver por permutação simples. Então, vai ser 3 fatorial. Então, permutação de 3, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, a palavra boi tem 6 anagramas, tá? Esse problema de anagramas só é resolvido por permutação simples quando não a letra é repetida. Quando tiver a letra repetida, vai usar outra fórmula, tá? Depois a gente trabalha ela. Só para conferir os anagramas, ó, tinha o ibo, né? E tinha o, vê se dá 6, iob, né? E agora as que começam com O. Ob e Oib. Então são 6 anagramas. Fácil, né? Vamos ver outro exemplo? Questão número 3. Quantos anagramas podemos formar com a palavra felino? Felino tem 6 letras, né? Então eu vou ter que organizar 6 letras em 6 lugares. Então é uma permutação simples. Permutação de 6. Então é 6 fatorial. Mas quem quer 6 fatorial? Vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720, 720 vezes 1, 720. Então vai ser uma permutação de 6, vai ser 720 anagramas. Então, esse caso aqui, não vou dar para eu escrever todos os anagramas, porque 720 anagramas é muito anagrama, né?
Se vocês quiserem tentar, sintam-se à vontade. Então, vamos ver outro? Então, lembrando que esse exercício poderia ter sido feito pelo princípio fundamental de contagem, né? 6 decisões. Para a primeira letra, para a primeira letra da palavra do anagrama ia ter 6 opções. Eu vou ter usado uma. Para a segunda, 5. Para a terceira, quarta. Para a quarta, 3. Para a quinta, 2. Para a primeira, uma. Para a última, uma, né? E assim sucessivamente. Então, usando o princípio fundamental da contagem, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um, que também é chegar no 720. Então, tem sempre essas duas maneiras de resolver, né? Por permutação simples ou pelo princípio fundamental da contagem. Questão número 4. A questão número 4 é assim: os resultados do último sorteio da Mega Sena foram os números 1, 19, 21, 23, 33, deixa eu arrumar aqui, tá no lugar, e 43. De quantas maneiras distintas podem ter ocorrido essa sequência de resultado? Qual desses é o primeiro, qual desses é o segundo, qual desses é o terceiro? Então, no caso, eu vou ter que descobrir organizar esses 6 números em 6 lugares. Então, também se trata de um exercício de permutação simples. Então, vai ser igual a 6 fatorial. E aí, se quiser resolver, acho que até resolveu, né? Quem quer 6 fatorial? Vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. Vai dar 720, 30, 120, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 720 vezes 1, 720. 720 sequências. Fácil, né? Vamos ver mais um exemplo? Calcule. P3, né? Vai ser 3 fatorial, que é a mesma coisa de ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. Vai dar 20, 60, 120. Porque 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes um, 120. Esse aqui vai ser 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Esse aqui eu vou fazer de duas maneiras. 5 fatorial pode ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um, certo? E o 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes um. Note que esse 1 com esse 1 cancela, o 2 com 2 simplifica, dá 1, o 3 com 3 simplifica, dá 1. Então é a mesma coisa de ser só 5 vezes 4. Então aqui ia dar quanto? 20. Então esse tipo de divisão a gente vai fazer da seguinte forma. Se o fatorial maior for o de cima, você vai fazer ele chegar até no denominador, até no fatorial do de baixo. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Porque aí não ia continuar 3 vezes 2 vezes um, não mudou nada, sobre 3 fatorial. Eu posso cancelar esses dois, vai ficar 5 vezes 4. Quanto que é 5 vezes 4? 20. Por que que eu falei? Um exercício tipo esse. Se a pessoa você fazer P100, vai ser 100 fatorial dividido por 99 fatorial. Se você for resolver, você vai precisar de um computador, né? Porque 100 vezes 99 vezes 98. Como vai simplificar o de cima com o de baixo, eu vou fazer o 100 chegar só até no de baixo. Então, vai só até o 99 fatorial dividido por 99 fatorial. Os dois vai simplificar, vai sobrar só quem? 100 fatorial. Algumas observações que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que se eu pegar um número n fatorial e somar com o número p fatorial, a resposta não é n mais p fatorial. Nossa, o que você está falando? É diferente, tá? Em geral, né? Então vamos ver aqui um exemplo. Se eu falar assim que... Se eu falar que, por exemplo, a gente já fez do 3 e do 3 e do 5, né? Então, por exemplo, eu não posso falar que 3 fatorial
mais 5 fatorial é igual a 8 fatorial. O 3 fatorial é 6. O 5 fatorial é, vamos ver aqui, a gente já fez no exercício, 120, né? Então, 3 fatorial mais 5 fatorial dá 126 fatorial. Agora vamos ver quanto que é 8 fatorial. É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 8, 8 vezes 7, 8 vezes 7, 56, né? 56 vezes 6 já passou de 126. Então, com certeza, esses dois são diferentes. Então, cuidado. Você nunca pode falar que a soma do fatorial vai dar, por exemplo, 3 fatorial mais 5 fatorial é 8 fatorial, porque na maioria das vezes não é, são diferentes, tá? Então, e esses. Ah, se for de menos também, multiplicação também. Se você for falar de 3 fatorial vezes 5 fatorial, em geral é diferente de 15 fatorial. Ou então 8 fatorial vezes 2 fatorial, em geral é diferente de 16 fatorial. Então, se você quiser saber quanto que é 3 fatorial vezes 5 fatorial, você vai ter que resolver quanto que é 3 fatorial, resolver quanto que é 5 fatorial e multiplicar. Então, só essas observações aqui, vou até apagar, tá? Só por curiosidade mesmo. E hoje acho que por hoje, por permutação, é só isso daqui. Então, até a próxima, tá, pessoal?